todos saberão que és fiel. Todos saberão que és fiel. Aleluia, Ele é fiel. Amém. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Nosso Deus é fiel. Glória a Deus. Um Deus fiel, um Deus que cumpre as suas promessas, um Deus que nos enche de esperança e expectativa, amém? Quantos estão cheios aqui de esperança e expectativa no Senhor? E com o coração grato pelo que Ele já fez, sabe? E por tudo que Ele tem para fazer, as suas promessas sobre a tua vida, você é grato a Ele? Amém, glória a Deus. Vamos orar mais um pouquinho, queridos? Que bom, antes de tudo quero dar boa noite a vocês, a cada um de vocês aqui. É uma alegria poder estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor com vocês, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Vamos orar? Louvamos o Teu nome, Pai. Nós bendizemos a Ti por essa noite, pela oportunidade de podermos estar na Tua presença aqui, Te louvando como igreja, como família de Deus, reunidos em torno de Ti, para adorar o Teu nome, para Te glorificar, porque só Tu és digno, Senhor, de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Queremos declarar que o nosso coração está cheio de gratidão a Ti, Senhor, por tudo que Tu és, por tudo que tem feito por nós, e nós queremos, ó Pai, declarar nessa noite aqui, sabe, que a Tua palavra flua livremente entre nós, alcance os nossos corações, sabe, nesse processo de conversão, de transformação em que estamos, que ela possa cooperar, Senhor, sabe, que ela possa cooperar com esse processo, com essa mudança em nossa vida, em nome de Jesus, com a vida de cada um presente aqui nesse lugar. Nós declaramos, ó Pai, a Tua palavra sendo semeada e sendo acolhida por cada coração, em nome de Jesus. Queremos repreender toda oposição, em nome de Jesus, e declarar nesse lugar um ambiente realmente do fluir, da liberdade do fluir do Teu Espírito, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Então, queridos, a gente está no último domingo, né? O último domingo do ano. E geralmente a gente faz, né, a gente faz um balanço, né? Pensa no como foi o ano. Não sei quantos de vocês fazem isso, né? Mas de uma forma ou de outra a gente acaba pensando em como foi o nosso ano. E a gente começa a fazer alguns planos, né, para o próximo período, né? Certo que a virada de ano não é simplesmente uma mudança de data, né? Parece que é uma mudança de ciclo também na nossa vida, né? Não sei quantos de vocês pensam assim, mas que bom que a gente pensa assim, porque é sempre uma oportunidade, sabe? Quando a gente faz essa reflexão de como foi o ano, certamente a gente encontra algumas coisas que poderiam ser melhores, né? Algumas atitudes nossas, alguns hábitos, coisas que a gente podia melhorar, né? A gente sempre encontra isso. A gente olha para o que a gente viveu e fala, ano que vem eu vou melhorar nisso. Seja no cuidado com o corpo, né? Aquela dieta que a gente sempre começa, não, ano que vem, a gente sempre promete isso, né? Quantos prometem isso aqui? Não precisa levantar a mão. Mas a gente sempre pensa nisso, né? Em que eu posso fazer no próximo ano para melhorar? E eu queria pensar com vocês a respeito disso, amém? Um pouquinho sobre produzirmos frutos, amém? Quando a gente olha e faz um balanço da nossa vida, temos produzido frutos, estamos produzindo frutos. Queria refletir um pouco com vocês a respeito disso, amém? Texto base para a gente refletir nessa noite está lá em João 15, de 1 a 8. Você pode abrir tua Bíblia aí? João 15, dos versos 1 a 8. Vamos lá? Acompanhe aí a leitura. Diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda.
vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém? Quando a gente fala de fruto, o que a gente imagina, né? Fruto, quando pensa em fruto, você pensa em quê aí? Maçã, goiaba, qual fruta aí você pensa? Pode falar. Abacaxi. Fruto, você pensa no fruto, e é interessante isso, porque quando a gente pensa a respeito de um fruto, vamos lá, goiaba, maçã, todo mundo conhece melhor. Cada fruto, na verdade, ele reproduz, né? Ele é uma cópia, na verdade, de algo que foi semeado. Todo mundo sabe disso, né? Quem já fez aquela experiência com copinho com algodão lá na escola, estou vendo as cabecinhas assim, né? Aquele copinho que você bota algodão, bota um feijãozinho lá, molha, tal. O que acontece? O que acontece com aquela experiência? Germina uma arvorezinha, germina uma planta ali, ela vai reproduzir exatamente aquilo que foi semeado, não é assim? O feijão vai reproduzir, a maçã vai reproduzir, e que interessante, porque aquela sementezinha da maçã que a gente de vez em quando come e engole, né? Ela vai reproduzir exatamente o fruto original, amém? Todos compreendendo até aí? Concordam com isso? Glória a Deus por isso, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Jesus é a primícia dos que dormem. Jesus é o primeiro fruto. Jesus é a primeira semente, aquela semente foi semeada no meu coração, no teu coração, amém? E se essa semente que carrega o DNA, carrega toda a essência, carrega toda a informação genética, capaz de reproduzir o fruto original, se Jesus foi semeado em nós, qual será o resultado disso, queridos? Amém? O resultado é que Ele vai reproduzir em nós a sua vida, amém? A gente necessariamente vai ser e precisa ser uma cópia do fruto original de Jesus, amém? Entendido até aí? E aí, de onde você tirou isso, Gustavo? É simples, a palavra fala, o próprio Jesus diz lá em João 12, 24, diz o seguinte, você já conhece esse texto: em verdade vos asseguro que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, permanecerá só, mas se morrer, produzirá muito fruto. De quem ele está falando? Que grão de trigo é esse? A gente sempre pega essa palavra para a gente, e devemos pegar mesmo, né? Mas Jesus estava falando a respeito de si mesmo e da sua morte, tá bom? Então ele estava falando de que ele precisava morrer, ele estava se colocando como semente. Paulo fala a respeito de Jesus, lá em 1 Coríntios 15, verso 20, ele diz assim, ó, no entanto, em realidade Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Outra versão fala que ele é a primícia dos que dormem. Primícia é o primeiro fruto, todo mundo entende isso, né? A gente sabe disso, primícia é o primeiro fruto. Então Jesus foi o primeiro fruto, e ele falou de si mesmo que ele era essa semente, amém? E essa semente caiu em boa terra, caiu no nosso coração. Então, pensando dessa forma, que fruto devemos produzir? Essa é a primeira pergunta. Que fruto devemos produzir?
né? Dar fruto é gerar Cristo em mim. Amém? Esse é o primeiro fruto. Dar fruto é gerar Cristo em mim e em outros. É aquilo que a gente já está acostumado a ouvir, né? É ser discípulo e fazer discípulo. Ou seja, sabe, a vida de Cristo, o fruto do Espírito Santo que foi gerado em mim, precisa ser manifesto, e isso vai, sem dúvida, sabe, naturalmente, impactar outras pessoas. Isso vai transcender da gente, e vai alcançar outros e outros e outros. Amém? Amém? Você crê nisso? Então, ser discípulo e fazer discípulo, esse é o fruto que precisamos apresentar. Gálatas 5:22, o texto conhecido também de todos nós, fala sobre o fruto do Espírito, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas, não há lei. Então fala de algo que é gerado em nós. E que bom, sabe? Que bom que a gente não precisa fazer nenhum esforço para gerar isso na gente. Porque o fruto é do Espírito. O fruto não é do Gustavo. A responsabilidade de produzir isso não é minha. Sabe? O fruto não é, né, do Samuel, do Neemias, né, do primo. O fruto é do Espírito Santo. Ele é responsável por produzir isso em mim e você, amém? E você acha que Deus é responsável? Você crê que Deus é responsável? Se Ele é responsável, então Ele produz isso em nós. Sabe esse fruto todo aqui? Longanimidade, né, que significa paciência. Todos nós temos, amém? Quando a gente é fechado no trânsito, aquele carro dá aquela fechada na gente, a gente faz o quê? Vai com Deus, querido, Deus te proteja, não é assim? Longanimidade, paciência, né? Domínio próprio, mansidão. Queridos, eu quero te informar uma coisa, né? Isso é fruto do Espírito. Isso já está em você, amém? Isso já está dentro de você. O que a gente precisa é manifestar isso que já está dentro de nós. E as oportunidades estão aí no dia a dia, como eu falei, no trânsito, né? Dentro da nossa casa, nos relacionamentos que temos, né? Com filhos, com a nossa esposa, com o marido, né? E por aí, com o relacionamento que a gente tem aí fora, sabe? Lá no trabalho, na escola, faculdade. São oportunidades que temos de manifestar, de expressar o fruto do Espírito que já está em todo aquele que recebeu o Espírito Santo. Amém? Esse fruto já está gerado em você. O que precisamos ser, então? O que a gente precisa fazer? O que a gente precisa fazer é viver esse fruto. Deixar que esse fruto flua através de nós. Viver amor, viver a longanimidade, viver a benignidade, viver a vida de Cristo, porque quando a gente fala do fruto do Espírito Santo, isso é o caráter de Cristo. Quando a gente olha isso daqui e vê, isso é a manifestação do próprio Jesus. Amém? O que a gente precisa então é ser. Esse é o primeiro fruto, amém? O primeiro fruto que precisamos dar é ser. Ser o quê? Ser como Jesus. E para ser como Jesus, o que a gente precisa é permitir, sabe, que esse fruto gerado pelo Espírito Santo dentro de nós, ele possa extrapolar, sabe, extravasar da gente. Amém? E o segundo fruto é porque extravasando de nós, do nosso dia a dia, da nossa prática, isso certamente vai alcançar outras pessoas. Então é ser discípulo e fazer discípulo. Porque quando manifestamos, querido, o fruto do Espírito Santo em nossa vida, é impossível que isso não alcance outras pessoas. Amém? Tem um texto de Mateus 5, de 14 ao 16, que Jesus pregava naquele conhecido Sermão do Monte, né? E ele falando do que nós somos nesse mundo. Ele falou o quê? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder. Fala assim, não se pode. Não se pode, entendeu? Alguém pode até tentar, mas não pode. Não se pode esconder a cidade edificada sobre monte. Seja de dia, seja de noite, você vai ver ela. De dia você vai ver lá aquela
cidade, por causa da posição estratégica dela, ela está lá e você consegue ver. E à noite, mesmo com toda a escuridão, você ainda assim consegue ver, porque você vai ver a luz que está nela. Então, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, amém? Essa cidade edificada sobre o monte é a minha e a tua vida, sabe? Essa cidade edificada sobre o monte é a igreja do Senhor Jesus, sabe? Que ocupa essa posição estratégica e precisa brilhar. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ele segue falando o seguinte: nem se acende a candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém? Então você percebe, querido, que é natural que aconteça isso. Todo aquele que manifesta, sabe, o fruto do Espírito Santo em sua vida, vai ser visto pelo seu colega de trabalho, pelo seu colega da escola lá da faculdade, vai ser visto pelo seu vizinho, vai ser visto. É impossível, não se pode, entendeu o que a palavra diz? Não se pode esconder, não tem como. Alguém vai notar isso, alguém vai perceber isso, alguém vai ser impactado por isso. Amém? Que bom, porque isso vai acontecer naturalmente. Então esse fruto acontece naturalmente quando nós permitimos, quando nós vivemos aquilo que o Espírito Santo já gerou dentro de nós. Amém? Nosso esforço aí é permitir, amém? Permitir que Jesus viva através de nós. Permitir, aquela música do Daniel Souza, somos seus pés, andando em toda parte, somos suas mãos, somos seus olhos. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a resposta para esse mundo estar aí fora. Amém? Então, aí você pode fazer uma outra pergunta, que é: por que devemos dar frutos? E o texto, lá em João 15:8, já responde isso. Diz o seguinte: olha, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Nisto é glorificado meu Pai. Então a primeira resposta, o porquê devemos dar fruto, é porque nisto, em dar fruto, glorificamos ao Pai. Amém? Quem quer glorificar o Pai aqui? Nós glorificamos ao Pai quando nos reunimos assim, cantamos, né, e louvamos, né, oramos, quando nos relacionamos com Ele. Nós glorificamos ao Pai de muitas maneiras, mas Jesus aqui estava dizendo algo muito específico. Ele falando sobre gerarmos, sobre darmos esse fruto. Isso glorifica o Pai, quando damos frutos. Amém? Nisso o Pai é glorificado, em que a gente dê fruto e o nosso fruto permaneça. Amém? Então, o primeiro ponto, por que eu devo dar fruto? É porque eu glorifico ao Pai quando eu dou fruto. Amém? Segundo ponto, é porque assim nos tornamos, nós somos verdadeiramente discípulos. É o que o texto diz aí no finalzinho, né? E assim vos tornareis meus discípulos. Então, nós recebemos, na verdade, um atestado de discípulo de Jesus quando frutificamos. Quando damos esses dois frutos aí, né? Quando somos discípulos e quando fazemos discípulos. Recebemos um atestado do Pai, dizendo: assim vocês são verdadeiramente discípulos. Amém? O terceiro ponto aí, ó, é que precisamos dar fruto, porque senão seremos cortados da videira. E aí a coisa fica mais séria. Precisamos frutificar, querido, porque o texto diz que quando todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta. Isso é sério, é grave. Então, eu creio que ninguém aqui tem a intenção de ser cortado da videira. Pelo contrário, que a gente quer sofrer a poda, né? De tanto frutificar, e a gente quer frutificar mais. Então, vamos sofrer a poda. Vamos sofrer esse processo de tratamento de Deus. Então, assim, o que fazer, então, para darmos frutos, né? Como produzir fruto? Como produzir? O próprio Jesus fala no texto: sem mim nada
podeis fazer. Ele diz que quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Amém, querido? Então, assim, o dar fruto, né, é estar nele, é permanecer nele. Estar, permanecer. Amém? Assim, não é um método, não há uma fórmula para isso, nem é uma vida com ele, nele, no corpo dele. Amém? E isso vai acontecer naturalmente. O que a gente precisa é estar conectado, ligado, interligado na videira, sabe? E entre nós, sabe? Um relacionamento com Deus, um relacionamento com Jesus, mas um relacionamento também com o corpo de Jesus, o corpo de Cristo, que é a igreja. Né? Isso certamente vai fazer naturalmente que a gente dê esse fruto. Amém? Então, assim, não é na nossa força, é depender completamente dele. Tem um Salmo 1, verso 3, fala que o homem que anda segundo o conselho do Senhor, lembra disso? Que não anda segundo o conselho dos ímpios, bem-aventurado. Né? Quando chega no versículo 3, ele fala assim, ó, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Percebe? Quando estamos plantados junto ao ribeiro de água, a frutificação é garantida, é natural que aconteça. Amém? Natural. Agora, eu vi uma ilustração há um tempo atrás e achei muito interessante, que fala sobre, queria que vocês pensassem a respeito disso comigo. Você pega uma muda de qualquer árvore e planta dentro de um vaso, e aí você pega esse vaso e põe na beirada do rio. O que vai acontecer com essa árvore? Você pode imaginar? Uma mudinha plantada no vaso e pôr ela do lado do rio, junto aos ribeiros de água. Está ali, não está junto? Você acha que ela vai crescer satisfatoriamente? Você acha que ela vai produzir os frutos satisfatoriamente? Por que não? Se ela está plantada junto ao ribeiro de água. Sabe, porque aquele vaso ela vai limitar aquele crescimento. Aquele vaso, e outra coisa que aquele vaso faz, que apesar de estar plantado junto ao ribeiro de água, é que não permite que as raízes tenham contato direto com essa água. Aquele vaso, aquela planta vai depender de quê? Vai depender que alguém tenha o cuidado de ir lá e regar a planta. Ou vai depender de uma chuva. Ou seja, ela vai depender de eventos. Ela vai depender de ir no domingo numa reunião e depois ir para casa, é um evento. Ela vai depender de um retiro, e aí é outro evento. E aí ela vai depender de... o que mais? De algum evento, de alguma programação. Você está me entendendo? E se a gente quebra aquele vaso e planta ali, no chão, junto ao ribeiro de água, o que acontece? O que acontece é que essas raízes vão buscar a água diretamente, ela vai entrar em contato com aquela água daquele ribeiro. Você está me entendendo? A gente precisa estar conectado, amém? Plantado junto aos ribeiros de água. Cada um de nós precisamos nos conectar a esse ribeiro, assim como o ramo precisa estar conectado a Jesus, né? Quando o Salmo fala disso, plantado junto ao ribeiro de água, fala de que as nossas raízes estão ali, naquela terra irrigada por aquele rio. E aí a gente não depende de evento, não depende de chuva, entendeu? Não depende de que alguém vá lá regar, porque as nossas raízes estão plantadas junto ao ribeiro de água. Então, como produzir frutos, querido? Precisamos estar ligados ao Senhor, sabe, receber essa transmissão de vida, sabe, que vem a seiva, que passa da videira para os ramos. Precisamos estar conectados nele. João 17, 22 fala assim, ó, uma oração de Jesus: eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu lhes tenho
transmitido. Percebe? É uma transferência de vida, é uma transmissão de vida, quando você está conectado a Jesus, num relacionamento com Ele, sabe? Naturalmente, você vai frutificar, para a glória de Deus, amém? Quinto ponto que eu quero, outra pergunta, e a última pergunta, né? Estamos produzindo frutos? Nós estamos produzindo fruto. E aí, chegando nesse final de ano, como eu comecei lá a conversar, né? E a gente começa a fazer aquela reflexão. E aí eu queria que você seguisse refletindo um pouquinho mais, né? E aí, como foi até aqui? Desde o dia em que você se entregou ao senhorio de Cristo, recebeu Jesus como Senhor da tua vida, tem a vida eterna, né? Tem salvação. Beleza, mas e aí, de lá até aqui, como tem sido essa produção? Você tem produzido fruto? Você tem sido cada vez mais parecido com Jesus? Sabe, e essa transformação na tua vida tem de alguma forma impactado outras pessoas? Queria que você refletisse a respeito disso, sabe? Porque o nosso desafio para frutificar é permanecer nele, não é assim? Percebeu no texto, quando a gente lê lá, quanto permanecer tem ali? Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Se não permanecer na videira, né, não podeis dar fruto, né, se não permanecerdes em mim, quem permanece em mim, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, né? Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser. Então, assim, a gente vê muito esse verbo, né? Permanecer. E o que é permanecer? Permanecer é um esforço para ficar, entendeu? É a nossa parte, a gente precisa fazer esse esforço para ficar, permanecer nele. E aí, eu quero refletir com vocês alguns pontos que nos impedem de permanecer nele, entende? O que tem nos impedido de permanecer em Cristo? Eu levantei 5 pontos aqui para a gente falar rapidamente. E o primeiro deles é o secularismo. Fala comigo, secularismo. Esse é o primeiro ponto que nos impede de permanecer nele. O que é secularismo? É seguir, se adaptar ao padrão deste século, é seguir o pensamento desse mundo, sabe? Esse mundo caótico que a gente vê aí, né, que valoriza o ter ao invés do ser, né? Esse mundo que te empurra, né, para o consumismo, para você consumir, e você trabalha a vida toda como se isso fosse... Você trabalha para ter isso, para ter aquilo, como se isso fosse o foco da tua vida. A gente investe tempo, que é vida, né? A gente investe a vida em coisas que são temporais e passageiras, vão ficar por aí, e a gente se desfoca, sabe? Esquece daquilo que é eterno. Então, esse é o primeiro ponto, sabe? O secularismo, em viver, em absorver, em se adaptar a sua vida ao padrão desse mundo aí, sabe? Isso vai te impedir de permanecer em Cristo, de permanecer conectado nele, de continuar recebendo essa seiva, sabe? Que vem dele, e produzir naturalmente, produzir frutos. Esse é o primeiro ponto, secularismo. O segundo ponto é o ativismo. Sabe aquela ocupação toda? Correndo atrás, corre atrás disso, corre atrás daquilo, ativismo, você está ocupado com tantas coisas. E eu lembrei daquele texto de Lucas 10, 40, 42, né, de Marta e Maria, lembra disso? Marta e Maria, né? Marta estava ali ocupada em agradar o Senhor, inclusive, era legítima a preocupação dela ou não era? Estava recebendo a visita de Jesus em casa, ela estava ocupada em fazer aquela feijoada para ele, né? Bem, pelo menos eu gosto de feijoada, não sei vocês, mas estava preocupada em fazer algo especial,
em arrumar a casa, em preparar a mesa. Ela estava de um lado para o outro, enquanto Maria, sua irmã, fazia o quê? Estava sentado aos pés de Jesus, ouvindo Jesus, se relacionando, conversando com Ele. Só que ela protesta com Jesus sobre isso. Ela chega para Jesus e pergunta: Jesus, não te incomoda em ver minha irmã aí sentada sem fazer nada, não vem me ajudar a servir? E aí o que Jesus responde? Maria, Maria, você anda ocupada com tantas coisas e pouca coisa é necessária. Na verdade, uma só coisa é necessária. Uma só. E Maria escolheu essa boa parte. Amém? Então, assim, o ativismo tira de nós essa boa parte, querido. Quando a gente se ocupa com tantas coisas, sabe? E isso acaba tirando de nós aquilo que é o essencial. Isso nos leva a pensar no outro ponto, que são as distrações. Distração é justamente isso, é perder o foco, perder a atenção daquilo que é essencial. E quantas distrações a gente tem hoje? Quantas distrações, sabe? Aquilo que nos rouba daquilo que é essencial. Quantas coisas? O que você pode falar aí? Distrações. A diversão, né? O descanso. Nada contra, a gente precisa, tá? Mas às vezes a gente se envolve tanto com distração, e procura tanto se distrair, e levar a família para distrair, e fazer isso para distrair, distrair, se distrai tanto, que perde o foco, perde a atenção naquilo que é essencial. Amém? Que é essa conexão com o Senhor Jesus. A gente perde essa conexão, sabe? Deixa de permanecer nele por causa das distrações. É o terceiro ponto. O quarto ponto é uma palavra chamada hedonismo. Hedonismo, o que é isso? É uma dedicação a prazer como estilo de vida, sabe? Buscar o prazer. Estilo de vida, buscar prazer é o que o mundo fala aí. Você tem que ser feliz, você tem que correr atrás da coisa que te dá prazer. Ou seja, vive em função de buscar prazer. Salomão foi um homem que viveu muitos prazeres, né? Ele escreve lá em Eclesiastes 2, versículo 1, diz assim, ó: eu disse a mim mesmo, pois bem, eu te farei experimentar o prazer em toda a sua intensidade e conhecer as grandes alegrias da vida. Aí ele vai no final da vida e pensa o seguinte: contudo, isso também se mostrou algo inútil, mais uma vaidade. Então, viver a vida atrás de prazer, isso daqui a pouco você vai olhar e vai ver o prejuízo que tu tomou por causa disso. Empenhar a vida na busca de prazer. Último ponto é a independência. O próprio texto fala, né, que a gente, sem ele, a gente não pode fazer nada, que a gente precisa permanecer nele, e aí a gente produz fruto, se permanecermos nele, entende? E a gente decide ser independente, porque a gente acha que de alguma forma a gente pode produzir alguma coisa boa, e a gente toma atitudes independentes, sabe? Tem um homem chamado Efraim, sabe o que significa Efraim? Frutífero. Efraim, frutífero. Lá em Oséias 14, verso 8, Deus falando a Efraim, diz o seguinte: ó Efraim, o que tenho eu com os ídolos? Eis que eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Percebe? Mesmo o homem chamado de frutífero, que é Efraim, ainda assim, o fruto que ele produz não vem dele mesmo. O teu fruto procede de mim. Então não dá para a gente viver uma vida independente do Senhor. Ainda que pensando fazer para o Senhor, precisamos depender o tempo todo, depender dele. Amém, querido? Então esses 5 pontos podem nos impedir de experimentar isso, a frutificação em Deus, o permanecer em Cristo e naturalmente frutificar. Então, o secularismo, lembra de Romanos 12, 2 falando? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente.
A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo, então todas as nossas ações precisam refletir a mente de Cristo. Amém? Vocês estão comigo? Então, o secularismo, o ativismo, as distrações, o hedonismo, a independência, tudo isso que se apresenta por aí pode tomar o nosso coração, sabe? E isso vai fazer, queridos, isso vai interromper o fluxo dessa seiva, sabe? Lembra do galho que está conectado, mas não está produzindo fruto? Como pode? Um galho, né, um ramo, estando em mim, produz muito fruto. E o outro, estando em mim, não produz fruto. Como pode? Se ele recebe da mesma seiva, sabe? Mas há alguns impedimentos, e eu citei aqui alguns impedimentos para essa frutificação. Eu queria orar com vocês. Queria que você refletisse a respeito disso, olhasse para a tua vida, pensasse a respeito desses pontos que eu falei aqui, e fizesse um balanço, né, de como está a tua vida, como está a tua trajetória em Cristo até aqui. Você tem permanecido nele, sabe? Você tem frutificado o que tem te impedido de frutificar. Essa é uma época que é boa para a gente fazer essa reflexão. E, sinceramente, assim, eu quero compartilhar algo do coração. Assim, eu creio numa mudança de estação, sabe? Amém? Não só por causa da virada do ano, mas eu creio numa virada de estação para a igreja do Senhor Jesus. Você é a igreja do Senhor Jesus, sabe? Essa mudança de estação precisa acontecer na minha vida, na tua vida, na vida da igreja, sabe? Para a gente poder produzir o resultado, o fruto daquilo que Jesus semeou. E não foi pouca coisa que Ele semeou. Ele semeou a sua própria vida. Ele semeou, sabe, o ter deixado a glória do Pai, sabe, estado aqui entre nós, sabe, e habitado num corpo como o nosso, e seguir habitando num corpo, ainda que transformado, né? Aquele corpo que a gente vai receber um dia, mas ainda assim habita num corpo. Aquele ser celestial, filho do Deus Todo-Poderoso. Ele investiu, sabe? Ele investiu. Ele entregou a vida dele. Se o grão de trigo não cair na terra. Ele estava falando a respeito de si mesmo. Estava falando dessa semente que ele é. E essa semente que caiu no nosso coração, amém? Caiu no meu e teu coração, ela está aí. E essa semente precisa germinar, queridos. Essa semente precisa produzir o fruto, que é a cópia do fruto original. Pode ficar de pé? Vamos orar? Aleluia. Eu creio realmente, quando eu falei desse sentimento que eu tenho no coração, de uma mudança de estação, né, de uma virada, não apenas uma virada de ano, mas uma virada realmente, sabe, isso precisa passar por mim, por você, precisa passar por uma mudança na nossa vida. Cantares 2:15 fala a respeito de uma mudança de estação, sabe? Passou o inverno, é chegada a primavera, as flores já estão lá. A figueira, a videira já produz as suas flores. A figueira produz seu fruto, aquele fruto temporâneo, aquele fruto que vem antes, na verdade, da estação. Há sinais claros disso, amém, queridos? Sinais de uma frutificação da igreja, não só aqui em Cabo Frio, mas no mundo todo. Há sinais dessa frutificação, mas isso precisa passar pela nossa vida. Isso precisa passar pela nossa disposição em sermos discípulos de Jesus, de manifestarmos, sabe, o fruto do Espírito Santo, o caráter de Cristo, sabe, para esse mundo aí fora. Precisa passar por mim, por você. Cantares 2:15 fala assim, ó: apanhai-me as raposas, as raposinhas que destroem as nossas vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor, ou seja, havia um prenúncio de uma frutificação. A flor fala disso. Há um prenúncio para a frutificação, mas havia duas ameaças.
A raposa e a raposinha. A raposa é aquela ameaça que a gente olha e reconhece, sabe, é facilmente identificado. Olhamos e percebemos, isso é uma ameaça frontal. Sabe aqueles pecados? Sabe aquela vida desconectada de Jesus? Que é muito claro. Mas há também as raposinhas, que são pequenas, e você olha e nem reconhece que é uma ameaça. Quem já viu uma raposinha, clica no Google lá e você vai ver a raposinha, aquela coisa mais fofinha do mundo, aquela bolinha de pelo dourada, linda, maravilhosa. Você quer levar para casa como teu animal de estimação. Mas olha, se você tiver estimação por esse animalzinho, uma hora ele vai crescer, ele vai mudar, vai se tornar uma fera e vai te causar muito dano, muito prejuízo, querido. Muito prejuízo. Porque tanto as raposas quanto as raposinhas podem devastar as flores, aquele sinal, aquele prenúncio da frutificação. E você não quer viver isso, amém? Você não quer viver e não precisa viver isso. Então você precisa estar ligado naquilo que Deus tem para fazer na tua vida e não perder o foco disso, sabe? Começar uma caça às raposas, às raposinhas. Isso é uma advertência do Espírito Santo à igreja. Ele vai fazer, Ele quer e Ele vai fazer, amém? Ele vai, mas depende, sabe, que isso aconteça na tua vida e através da tua vida, vai depender de você, da tua disposição em viver isso, em viver, sabe, o fruto do Espírito, manifestar o Espírito na tua vida, deixa fluir Jesus através de você. Isso vai fazer toda a diferença na tua vida e na vida daqueles que estão à tua volta. Você vai alcançar isso, amém? Quem deseja alcançar isso, eu quero orar por isso, quero orar por você. Eu quero orar assim, feche seus olhos e comece a falar com o Pai. Faça uma reflexão e tenha uma conversa sincera com Ele, reconhecendo as raposas, as raposinhas que podem estar rondando a tua vida, reconhecendo tudo aquilo que pode impedir a frutificação, tudo aquilo que pode impedir a tua permanência nele, e esse fluir da seiva de Jesus para você. Começa a pensar a respeito disso e fala sinceramente para o Pai, confessa a Ele: Pai, eu preciso mudar nisso, sabe, isso aqui tem destruído, sabe, tem separado, cortado o nosso relacionamento, e eu quero entregar isso nessa noite a Ti, porque eu quero virar essa estação, eu quero mudar isso, eu quero experimentar aquilo que Tu tens, da plenitude da Tua vontade na minha vida. Ore sinceramente, fale com Ele. Ele é o teu Pai, Ele te ama, Ele te perdoa, e Ele tem um plano maravilhoso para a tua vida. E isso não é jargão gospel. Ele tem realmente um plano maravilhoso para a vida de cada um dos teus filhos. Você é filho dele, isso não pode ser diferente com você. Aleluia. Eu quero orar por você, quero orar por aqueles que cantaram sinceramente essa canção, mas sinceramente percebem que há impedimentos, sabe, na tua vida. Há algo que impede a frutificação, sabe? Você está ligado à videira, você está conectado nele, está recebendo dessa seiva, mas percebe que de alguma forma não tem frutificado, e sabe, o Espírito Santo quer transformar isso, querido. Essa virada de estação na tua vida, não apenas uma virada de ano, mas uma virada de estação. Deus quer fazer isso. Eu quero que você venha aqui à frente então, sabe, com um coração sincero, reconhecendo que precisa receber do Senhor, sabe, essa injeção de seiva, essa mudança de vida, de atitude, e você precisa depender do Espírito Santo, permanecer nele, para que você produza. Eu quero orar por você. Vem aqui à frente, sabe, rompa as barreiras, rompa aquilo que te impede, rompa com aquilo que tem te impedido, querido. Vem aqui à frente. Eu quero orar também por aqueles que, como aquela ilustração que eu falei, estão plantadas dentro de um vaso, sabe? Depende de eventos, depende, sabe, tá junto da igreja, conhece os irmãos, são amigos, mas não estão ainda plantados junto ao ribeiro de águas, sabe? Deus quer mudar essa história na tua vida. Deus quer te fazer
conectar a Ele, experimentar dos rios de águas vivas. E você tem essa oportunidade agora de mudar essa história na tua vida, de mudar completamente o curso da tua vida. Vem aqui à frente também, receba a Jesus como teu Senhor. E receba esse bônus que é o Espírito Santo dentro de você, e vai produzir esse fruto na tua vida, e vai transformar a tua vida. Vem aqui também, receba essa oração, faça esse pacto, essa aliança com Deus, com teu Pai. Receba, sabe, comece um novo ano com uma mudança completa de vida, e experimente tudo aquilo que Deus preparou para você, querido. Tudo que Deus preparou para a tua vida, sabe? Não perca isso, e não perca as oportunidades, sabe? A hora é agora, o dia é hoje, para você experimentar essa mudança, essa transformação na tua vida. Então sai do teu lugar e vem aqui na frente. Sai do teu lugar e receba a oração. Saia desse lugar que te mantém distante do Senhor, que te mantém distante do fluxo de águas vivas, sabe? Sai disso, rompa esse vaso que te cerca, e venha ser plantado junto aos ribeiros de águas. O Espírito Santo está falando no teu coração, eu sei disso, sabe? Você pode estar travando uma luta dentro de você, mas eu declaro em nome de Jesus os teus pés livres para você tomar a maior decisão, a melhor decisão da tua vida. Vem aqui à frente, sabe? Numa atitude de que você reconhece o Senhor como o Senhor, o Rei, o governante da tua vida. Como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta ao eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, louvamos o teu nome pela tua palavra que nos transforma, Senhor, pela tua palavra que muda completamente a nossa vida, o nosso pensamento. Queremos, ó Pai, declarar o poder dessa palavra na vida de cada irmão, em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, que o teu Espírito Santo produza a transformação necessária para que eles experimentem frutificação, em nome de Jesus. Que caia por terra todo impedimento, que caia por terra tudo aquilo, toda unidade, toda aliança com aquilo que impede, Senhor, a frutificação, sabe, a tua vida a fluir através deles, ó Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos quebrada todo o grilhão, toda amarra, tudo aquilo que impede, Senhor, o fluir da tua vida na vida desses nossos irmãos, Senhor. Declaramos em nome de Jesus uma vida nova, transformada, porque a Bíblia nos afirma que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então traga essa novidade de vida, Senhor, para aqueles que estão em Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, queremos declarar também vida nova àqueles que estão hoje fazendo esse pacto, essa aliança contigo, recebendo a Ti, sabe, como Senhor, como amo, sabe, como Deus da sua vida. Pai, que essa aliança, sabe, seja para a eternidade, Pai. Que eles experimentem a vida de Cristo, a transformação, sabe, da vida de Cristo dentro deles, em nome de Jesus, sabe, liga o nome deles, escreva o nome deles no livro da vida, em nome de Jesus, e guarda e proteja esses nossos irmãos, sabe, de todo ataque de raposas, raposinhas, sabe, que eles estejam atentos, ligados, como defensores da vinha, sabe, protejam e guardem, Senhor, guardem aquilo que é de valor, sabe, a tua vida fluindo através deles, em nome de Jesus. Nós declaramos isso para a glória do teu nome,
que cada irmão aqui vai ser realmente assim um ramo frutífero, sabe? Serão e farão discípulos para a tua glória, Senhor. Nisso é glorificado o Pai, que o Pai seja glorificado na vida de cada um deles aqui. Nós declaramos isso, crendo em nome de Jesus. Amém, amém.